Olá, amigos. Hoje é sexta-feira. Vamos comentar um aspecto muito interessante que é ligado à liderança, que é a tal da mensagem Garcia. Você já deve ter ouvido, talvez até tenha usado quando encarregou alguém de realizar uma missão um pouquinho espinhosa, avisando ao seu colega de trabalho, ao seu subordinado, isso é a mensagem Garcia, é para ser feita. Mas antes, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas ideias se achá-las interessantes. No final do século XIX, Cuba estava tentando a independência da Espanha e havia uma rebelião comandada por um general chamado Calixto Garcia. Garcia é o nome de nossa história. O presidente dos Estados Unidos, William McKinley, estava apoiando essa rebelião cubana de independência e precisava mandar uma mensagem de alguma forma com esse general Garcia. Era muito difícil, era embrenhado nas selvas cubanas. Mas alguém disse ao presidente que tinha uma pessoa indicada para fazer essa entrega da mensagem, chegar até o general Garcia. E pouco depois apresentaram um tenente Andrew Rowan. O tenente Rowan se apresentou ao presidente, falou da missão, da importância da missão, deu ali um envelope para levar a mensagem a Garcia. Ele fez a continência, saiu da sala e 4 dias depois estava desembarcando em Cuba. 3 semanas depois, se embrenhando pela selva de Cuba, chegou ao general Garcia e entregou a mensagem. Essa história interessante e real acabou chegando ao conhecimento de um escritor que escrevia numa revista na época, Elbert Hubbard. Escreveu um artigo sobre isso e enfatizando um aspecto interessante, que o tenente Rowan, quando pegou a mensagem, sequer perguntou ao presidente como chegar até lá, onde estava a Garcia. Ele simplesmente saiu e deu um jeito de chegar, deu um jeito de cumprir a missão, deu um jeito de levar a mensagem a Garcia. Essa história chamou a atenção de uns empresários. Uma ferrovia encomendou 100 mil exemplares e logo depois mandou imprimir 1 milhão de exemplares. O empresário russo levou para a Europa e até as forças japonesas na Segunda Guerra distribuíram distribuíram para a tropa como exemplo de cumprir uma missão sem choramingar. Até meados do século passado, século XX, cerca de 30 milhões de exemplares se estima que tenham sido impressos e distribuídos. 30 milhões hoje é difícil com a internet, com o Facebook, com o YouTube, com todos esses canais disponíveis. Imagina naquela época, tudo impresso e entregue de mão em mão. Essa ideia do tenente Rowan ainda está valendo? Essa é uma questão interessante, porque na ocasião o escritor estava tão empolgado. Ele, no seu artigo, tem um trecho aqui que eu vou ler para vocês. A civilização busca, ansiosa, insistentemente, homem nestas condições. Precisa-se dele em cada cidade, em cada vila, em cada lugarejo, em cada escritório, em cada oficina, em cada loja. Precisa-se, com urgência, de um homem capaz de levar a mensagem a Garcia. Isso no final do século XIX, rompendo-se o século XX. Vamos pensar naquele momento que vivia os Estados Unidos, que se estava desenvolvendo um surto industrial. Vamos lembrar que também os Estados Unidos fazia 30 e poucos anos que terminou uma sangrenta guerra civil que matou praticamente 1 milhão de americanos, equivalente em termos de proporção ao Brasil a 6 milhões de brasileiros mortos hoje numa guerra interna. A recuperação, portanto, chegou nesse momento, no alvorecer do século XX, onde chegava, inclusive, nesse surto industrial americano, as ideias do engenheiro Frederick Taylor, aquele homem da administração científica, para quem seria necessário desenvolver mais eficiência das máquinas produtivas através da racionalização do trabalho. Ou seja, qual é a melhor maneira de se produzir uma peça ou de se montar um produto. Então, cientificamente, até o estudo de movimentos que davam racionalidade. E o ser humano, o homem, deveria fazer parte, um elo da corrente de produção.
Ele era uma máquina humana praticamente. E a visão que se tinha do homem nesse momento era de um ser preguiçoso, indolente, não muito entusiasmado com o trabalho, que por causa disso precisava ser supervisionado com muito rigor e com muita disciplina. Claro que esse momento que se instalava essa primeira noção de eficiência organizacional e de produtividade acabou ao longo dos anos, das décadas do século XX, evoluindo para noções mais elevadas de compreensão da importância, do valor do ser humano, não só para respeitá-lo como ser humano, mas porque ele também poderia ser importante como homem de ideias, de criatividade, de participação nas inovações, de melhorias, de novos produtos, de novas soluções. Esse desenvolvimento foi sendo cada vez mais importante durante o século XX. Ainda assim, fica essa ideia, mas onde é que entra a mensagem a Garcia nesse século XX e vindo aqui para o nosso século XXI? Pouca gente se dá conta num aspecto importante, porque não apenas o tenente Rowan, que ia levar a mensagem a Garcia, ele estava diligentemente cumprindo uma ordem presidencial. Muitas pessoas não veem um aspecto humano interessante, porque ele se viu como homem necessário, uma pessoa de valor para realizar uma missão presidencial. Não era simplesmente alguém cumprindo ordem. Então as pessoas, quando são valorizadas, quando se sentem necessárias, elas sentem mais esse impulso de conquistar objetivos, de conquistar os seus Garcias. Vejam que todos nós temos nossos Garcias nos nossos dias de hoje. Eu estou gravando isso hoje aqui num clube. Daqui a pouco eu vou buscar o meu Garcia. Eu vou nadar, eu faço isso 4, 5 vezes por semana, e eu tenho, o Garcia está depois de 50 piscinas, 1.250 metros. E chegar até Cuba é fácil. Nas primeiras 20 piscinas até que não é muito problemática, mas daí eu tenho mais 30 piscinas. Esse certo sacrifício físico, o teste físico, porque dói, cansa, é também uma maneira da gente entender a importância de conquistar metas. Nós temos muitos Garcias das nossas organizações, missões mais elevadas, e elas são mais difíceis. A criar novos produtos, novas soluções, implantar novos Garcias. Só que esse não é o Garcia do chefe, daquela seção, daquela organização. E tem que ser um Garcia de todo mundo. Mas isso se todo mundo se imbuir, ou se esse chefe, e daí nós vamos falar do líder, está mobilizando pessoas, conseguir despertar nas pessoas essa ideia de que elas são valiosas, de que elas são necessárias. E necessárias não só para alcançar, mas valiosas e necessárias também até no desenvolvimento das soluções. É pacífico que as pessoas que participam da elaboração dos projetos, que participam da formulação, do encadeamento de soluções, elas veem essas soluções como parte de si mesmas. Eu me lembro de um engenheiro amigo meu, Dauri, que trabalhava na Ericsson. Ele fez um estágio na Ericsson, na Suécia, e depois se implantou aqui na unidade empresarial, industrial de São José dos Campos, uma experiência muito interessante para provocar o tenente Rowan a buscar os seus Garcias na empresa. Em cada pequena sessão, ele impôs pequeno desafio. Tente criar alguma coisa na sua área. Até montadores de peças na área de telefonia acabaram desenvolvendo soluções que depois ele colocou até em painéis do lado de cada sessão. Era assim e ficou assim. Essas pequenas vitórias que se propiciam são vitórias não só da empresa. A empresa ganha nas pequenas vitórias de cada sessão, de cada funcionário. Os sargentos Garcia, ou o general Garcia, o sargento Garcia era aquele amigo do Zorro, né? O general Garcia, ele era uma figura importante e hoje ele pode representar cada meta que nós temos. O meu Garcia, dos 50 piscinas que eu faço, para mim é o meu Garcia de ouro. Às vezes, quando estou
muito cansado, ou dependendo de um dia muito agitado, eu faço um Garcia de prata. É um Garcia de 1000 metros. Excepcionalmente, quando estou muito disposto, quero esticar um pouco mais o potencial de esforço, até de enfrentar algum sofrimento, eu vou pegar o Garcia de diamante, que são 60 piscinas, 1.500 metros. Eu falo isso porque esse teste de limites que a gente pode se fazer, mas é um teste com alegria, com vigor, né? E esse é um teste importante, porque a vida, na verdade, ela é feita de esses sacrifícios adicionais. Não sacrifício de sofrer por alguém, sacrifício na ideia de fazer um esforço adicional para a gente alcançar melhores resultados. Isso não quer dizer que a gente deve impor Garcias extremamente exaustivos, porque eles podem minar a motivação. Nem podem ser os Garcias muito fáceis, que também não dão o grau de motivação necessário para as pessoas expandir as suas energias, o seu empenho no trabalho. O Garcia no ponto certo. Evidentemente que há Garcias evolutivos, de se crescer gradualmente a desafios cada vez maiores. É importante lembrar que Garcias precisam ser alcançados. Quando eu falo liderança de coronel, é importante lembrar que quando a gente pensa num coronel, numa batalha, não existe plano B em relação à vitória. Não podemos pensar no fracasso. Eu lembro de uma frase fundamental de Napoleão: não existe bom ou mau batalhão, existe bom ou mau coronel. O bom coronel, o bom gerente, o bom diretor, o bom líder de qualquer setor, ele mobiliza pessoas para os melhores resultados. Eu termino essa nossa fala com uma lembrança muito interessante. Eu não sei o nome da pessoa, mas é a diretora de uma escola de uma cidade do interior do Ceará, cidade de Macaparana, de 25 mil habitantes. Essa diretora de uma escola pública conseguiu mobilizar seus professores, seus alunos. Imagina a dificuldade de uma escola lá no interior do Ceará. Estamos falando de uma escola estrelada, cheia de computadores aqui de São Paulo. Ela conseguiu com que no exame do IDEB esses alunos conseguissem a mesma nota dos países da Organização Internacional do Comércio, os países europeus. Uma escola do interior do Ceará. A diretora dessa escola, que eu não sei o nome, que conseguiu esse Garcia de diamante, como diziam os militares, a minha melhor continência.